Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, são 6h03, Viva Voz está no ar num dia, mais um dia, né? De muita notícia, muita informação para a gente tentar organizar para você que nos ouve e nos assiste. É isso que a gente vai fazer na próxima hora, tentar linkar as informações do extenso relatório da Polícia Federal, que a nossa reportagem está destrinchando aos poucos, lendo quase em tempo real, linkar isso com as informações que a gente já sabia e tentar mostrar quais são os próximos passos a partir daqui. Boa noite para você, Carol Moran. Muita coisa para ainda analisar, né? Pois é, boa noite, Vera, para você, de novo para os ouvintes, muita coisa, são mais de 880 páginas nesse relatório da Polícia Federal, e a gente vai montando esse quebra-cabeça, né, Vera, porque a gente já sabia que tinha esse material, primeiro surgiram alguns áudios, agora muitas provas documentais, anotações em agenda, documentos, então vai ficando realmente uma investigação bastante robusta, né? Bastante robusta, a gente já conhecia muitos dos fatos que estão ali narrados. Acho interessante como eles linkam diferentes momentos, inclusive no arco temporal, para traçar realmente uma continuidade de uma trama golpista que não se extinguiu na eleição, não se extinguiu com a diplomação do Lula e que teria continuado não fosse a negativa dos comandantes das forças. A gente vai distribuir entre os repórteres alguns núcleos dessa informação, começando pelo que ele traz de principal, que é a anuência, a ciência e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, para mostrar para a gente como a PF caracterizou essa participação do Bolsonaro. Está com a gente na linha a Isa Staciarini, que está aí ao longo de toda a programação, falando bastante, bebe bastante água, Isa. E conta aí pra gente o que a PF concluiu a respeito da ciência e da participação de Bolsonaro na trama golpista. Oi, Vera. Pois é, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Desde que esse relatório foi divulgado, né, depois da quebra de sigilo determinada pelo ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, eu e os meus dois colegas, né, a repórter Samantha Klein e o repórter Igor Cardim, mudamos aqui o nosso local de trabalho. A gente estava na redação, cada um pegou seu notebook e se instalou aqui no estúdio justamente para vir atualizando ao longo da programação, como você adiantou. E o que esse relatório traz, Vera? Que o ex e então presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva da organização criminosa que planejava uma tentativa de golpe de Estado. O que os investigadores detalham nessas 884 páginas é que os atos organizados por esse grupo liderado por Bolsonaro tinha o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro. Isso consta nesse relatório da Polícia Federal e esse ponto vai ser detalhado logo mais pela repórter Samantha Klein. Um outro ponto, Vera, é que o ex-presidente sabia e concordava com aquela carta, né, aos comandantes do Exército de oficiais superiores, que era uma carta estratégica para incitar e pressionar o comando do Exército a aderir a esse planejamento do golpe de Estado. O que consta nesse relatório é que as trocas de mensagens evidenciam que a confecção e disseminação da carta com teor golpista, assinada por oficiais do Exército, era de conhecimento e anuência do então presidente da República, sendo uma estratégia para incitar os militares a aderirem uma ruptura institucional. Inclusive, nessa mesma data, exatamente 26 de novembro, só que de 2 anos atrás, porque foi de 2022,
cita um diálogo entre o então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e um outro militar de alta patente, o Sérgio Cavalieri. Inclusive, nessa troca de mensagens, Cavalieri pergunta ao Cid, abre aspas, 01 sabe disso? Fecha aspas. Para a Polícia Federal, o termo 01 era uma referência ao presidente, ao então presidente Bolsonaro, e o declarante disse que queria saber se Bolsonaro tinha conhecimento da carta aberta, segundo o relatório da Polícia Federal. Só para encerrar, Vera, a questão daquele planejamento de golpe de Estado que foi impresso, no Palácio do Planalto por aquele general Mário Ferreira, se não me engano, agora o sobrenome dele me fugiu, que foi impresso no Palácio do Planalto, foi levado logo depois ao então presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, e consta que o Bolsonaro pediu ajustes e aprimoramento nesse texto. Para encerrar definitivamente o plano de fuga também, caso nada desse certo, havia um planejamento de fuga com uso de armas e técnicas militares. Esse plano consistia em 3 passos, que era a proteção de Bolsonaro no Planalto e também no Alvorada, a questão da consulta a uma estrutura estratégica que, se fosse realmente instalado, provocaria um sério impacto social, ambiental, econômico e político. E um terceiro ponto seria criar uma rede de auxílio para acolher Bolsonaro e conduzi-lo para fora do território nacional. Agora há pouco, nas redes sociais, Bolsonaro divulgou apenas um vídeo em que aparece tomando caldo de cana em uma pastelaria. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Então, Carol, em termos de conclusão, o que tem de importante sobre o Bolsonaro é o fato de que ele liderou esse grupo criado para abolir o Estado Democrático de Direito, que o relatório da PF, depois a gente vai ver melhor, distribui as pessoas em vários núcleos, alguns dos participantes estando em mais de um núcleo, porque tinham diferentes formas de atuação, tanto operacional quanto financeira, ou logística, ou política, enfim. Os participantes poderiam estar em mais de um desses núcleos, e que ele planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva das ações que foram travadas ali ao longo desses meses todos. E eu acho interessante quais são os fatos que eles elencam para comprovar e corroborar essa linha ali decisória e essa conclusão de que o Bolsonaro não só sabia, como liderou e atuou diretamente. Então, o primeiro dos fatos listados é aquela reunião entre ele e os ministros de julho de 22, aquela que tem um vídeo e que eles chegam a perguntar para o Mauro Cid, isso não está sendo gravado não, né? E ele fala para os outros participantes, eles falam que não estava sendo gravado e que estava, né? E isso foi achado lá atrás, na primeira fase da Operação Tempus Veritate, em que eles falam sobre a lisura das urnas e vários dos participantes dão ideias do que poderia ser feito antes e depois das eleições para evitar uma eventual vitória do Lula. O segundo momento que mostra ali que o Bolsonaro continuava a par de tudo que estava acontecendo foi aquela representação de fraude eleitoral feita pelo PL depois do segundo turno, com dados nada consistentes e inverossímeis para questionar o resultado das urnas. No terceiro, aquela pressão feita sobre o comandante do Exército, o general Freire Gomes, para que ele aderisse ao plano golpista, que é essa carta que a Isa mencionou. E daí em diante é que eu acho que começa a ficar com novidades, porque eles falam de fatos que até então não tinham sido ligados diretamente ao Bolsonaro e ao golpe, como aquela aparição que ele fez depois de muitos dias sumido, em que ele faz uma primeira fala no Palácio da Alvorada, o primeiro pronunciamento dele só em 9 de dezembro, depois das eleições, que aquilo foi visto como uma necessidade de dar uma satisfação para quem estava na trama golpista, portanto, para os militares, etc., e também para os acampados nos atos na frente dos quartéis generais do Exército, de que ele não tinha desistido, de que ele ainda estava em busca de alguma saída para
ele continuar no poder e para evitar a posse do Lula. Então, você veja que de junho até dezembro tem várias reuniões, vários momentos em que eles mostram que o Bolsonaro estava não só na cena das tentativas de crime, mas consciência do que estava acontecendo. Então, isso eu acho que é uma coisa que o relatório traz de muito importante, que é a presença do Bolsonaro na cena da trama golpista. Até porque, né, Vera, eu fiquei analisando, a gente faz uma análise do discurso aí dos últimos dias, né? No fim de semana o Bolsonaro comentou esse caso, dizendo que era uma loucura falar em golpe e tal. Aí lá no final da fala dele, ele fala, golpe existe em cima de uma autoridade constituída que já tomou posse. O Lula já tinha tomado posse, só se fosse em cima de mim o golpe. Né, falando de autogolpe. E quando, quer dizer, de um golpe, a revelia dele, né? Como se ele estivesse ali desconectado de tudo. Me parece que já é uma certa vacina. Dizer, olha, se aconteceu alguma coisa, eu posso, inclusive, ser a vítima desse golpe. E aí, o general Braga Neto, quando também se pronuncia, ele está mais preocupado em dizer que era fiel ao Bolsonaro e que jamais tentaria o golpe dentro do golpe, do que em dizer que não tinha plano de golpe. Em nenhum momento ele nega. Mas ele diz, olha, eu era fiel ao Bolsonaro, jamais daria o golpe dentro do golpe. Não sei se ele já sentiu que vai ser deixado na estrada e está querendo manifestar ali sua fidelidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma teoria aí muito esdrúxula, né, Vera? Imaginar que o Bolsonaro não tinha conhecimento e que ia ser vítima do golpe. A gente está entrando nesse momento do cada um por si. Inclusive as prisões preventivas que foram feitas alguns dias antes da conclusão do inquérito, elas têm esse objetivo de evitar que eles se falem, que eles combinem versões, que eles tentem traçar alguma linha ali conjunta de atuação. Essas contradições, elas interessam a investigação no sentido que elas mostram a tentativa de cada um de salvar a própria pele. Eu apurei, porque eu estava muito curiosa com o que esses presos preventivamente na semana passada, teriam dito em depoimentos depois da prisão. E o que eu apurei é que eles não depuseram depois de presos. Eles estão lá presos e não houve novas oitivas desses presos. Significa que isso está sendo guardado para o momento em que eles forem denunciados junto ao Supremo Tribunal Federal. E até lá, o importante é mantê-los incomunicáveis entre si, para que eles não possam combinar uma versão. Essa participação dos militares e as diferenças ali dentro e o que o relatório traz a respeito da participação de militares na trama golpista, a Samantha Klein está analisando com lupa, ela já está na linha com a gente, eles estão em mobilização permanente nos nossos estúdios em Brasília e ela vai trazer para a gente esse que é um capítulo muito importante da trama. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite. De fato, o que a Polícia Federal conclui nesse inquérito é que o golpe de Estado somente foi frustrado mesmo por conta da rejeição dos comandantes das Forças Armadas. É o que diz, portanto, essa manifestação. Eles, inclusive, usam uma frase seguinte: os comandantes do Exército e da Aeronáutica no final de 2022 não cederam a pressões golpistas. Eles são os comandantes do Exército e da Aeronáutica na época, o general do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Além disso, foi Freire Gomes quem ameaçou dar voz de prisão ao então presidente Jair Bolsonaro quando ele mencionou a possibilidade de dar um golpe de Estado para se manter no poder após a derrota para Lula nas urnas. Num trecho do texto, com mais de 800 páginas, a Polícia Federal afirma que a consumação do golpe de Estado perpetrado pela organização criminosa não ocorreu, apesar da continuidade dos atos para a conclusão de ruptura institucional por circunstâncias alheias à vontade do então presidente da República, ou seja, só não aconteceu porque esses generais, né, o tenente brigadeiro do ar e também o comandante general Freire Gomes, tiveram uma posição inequívoca por rejeitar a ruptura democrática. A polícia também relata trecho do depoimento do general Freire Gomes, em que ele confirma que o grupo golpista tentava convencê-lo em aderir ao planejamento, mas o militar também confirma que se tivesse anuído a tentativa, provavelmente o golpe de Estado
teria se consumado, ou seja, com o exército se teria trazido soldados para essa tentativa golpista ou para a consumação do golpe. Mensagens também obtidas pela Polícia Federal revelam que o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, está entre os indiciados, teria aderido ao plano golpista, conforme um contato identificado em trechos de conversas, né? Tem muitos trechos e prints de conversas de aplicativos de mensagens, um contato identificado como Riva. Nessa conversa, o almirante era considerado um aliado estratégico, descrito como patriota, no caso, o almirante Almir Garnier. Esse contato, chamado Riva, também afirmou em mensagens que havia tanques no arsenal prontos, indicando a possibilidade de preparação militar para apoiar a tentativa golpista. Na resposta, o interlocutor também sugere que Bolsonaro, que é referido como 01, deveria ter tomado uma atitude mais decisiva com a Marinha, afirmando que se isso tivesse acontecido, o Exército e a Aeronáutica também iriam atrás, teriam aderido a esse planejamento golpista. Numa outra troca de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid e Sérgio Cavalieri, prints de conversas com o interlocutor chamado Riva, esse interlocutor Riva, trazem ainda mais detalhes de uma reunião entre o ex-presidente Bolsonaro, o então vice-presidente Hamilton Mourão e outros generais do alto comando. Segundo esse contato chamado Riva, Mourão teria negociado a saída de Bolsonaro em referência a uma tentativa de golpe que aconteceu no Peru. Ou seja, demonstrando também que Mourão estava a par dos acontecimentos. De acordo com o contato identificado, né, como Riva, no meio dessas negociações, os generais decidiram destruir um documento que tinha sido assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, poderia ser o decreto golpista. A mensagem diz assim: rasgaram um documento que o 01 assinou. E a revelação, conforme a Polícia Federal sugere, até mesmo um certo conflito, né? O conflito interno nas Forças Armadas, com o alto comando se recusando a dar continuidade à ruptura institucional. E depois desse relato, os militares envolvidos nessa conversa também passaram a atacar alguns dos militares do alto comando do Exército, né? Chamando de apelidos, em especial o então comandante do Exército, Freire Gomes, além de outros generais e coronéis para, enfim, xingando eles. Há uma referência de que haveria um leve trás do ministro Alexandre de Moraes. Eles fazem uma sinalização com um ovo nessa mensagem, como se fosse a careca de Moraes, mas a gente ainda tem uma continuidade dessas conversas em que o Sérgio Cavalieri e o Mauro Cid, ambos então também indiciados, Mauro Cid afirma o seguinte, que 64 não precisou de ninguém assinar nada. E aí eles discutem, né, sobre a mobilização, enfim, nas ruas, a necessidade de manter aqueles acampamentos junto aos quartéis generais, justamente para mobilizar o que, segundo eles, seria uma mobilização de insatisfação dos eleitores insatisfeitos com o resultado das urnas. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Essa trama toda, essa distinção entre os golpistas e os legalistas, a existência desse grupo aí dos Kids Pretos, que era o grupo de forças especiais, que é onde se concentrava ali a ala mais radical dentro do Exército, que por sua vez era a força que foi mais radicalizada pelo bolsonarismo, também a força da qual ele próprio Bolsonaro é oriundo e foi expelido porque justamente na sua origem, lá no início da sua carreira, ele tentou incitar um golpe dentro uma rebelião, uma sublevação dentro do próprio Exército. Tudo isso remete, Carol, fortemente ao período que antecede o golpe de 64 e toda a vigência da ditadura militar brasileira, que foi um período fortemente marcado por conspirações dentro do golpe, por divisões internas dentro das Forças Armadas, por tentativas de um grupo e de outro de sabotar
os seus rivais internos. Entre os próprios generais que ocuparam a presidência, tinha quem odiasse uns e outros. Tinha o que o Geisel chamava ali da tigrada, que era a ala mais radical dentro do próprio exército, né? Também chamados de linha dura em outras ocasiões. Então, recomendo muito que quem está um pouco perdido dentro do que está acontecendo e tem alguma vontade de buscar um contexto histórico, recorra aos livros do Hélio Gaspari, mas também ao podcast A Ditadura Recontada, que é uma obra que foi lançada este ano pela CBN, em conjunto aí com a Globoplay, em cima da obra do Gaspari, com participação de vários dos nossos colegas aqui da rádio, de outros roteiristas, e que mostra como, dentro de golpes dessa natureza, sempre há conspiradores, sempre há gente querendo dar golpe dentro do golpe, com esse objetivo de suprimir a democracia e de fechar o regime e de se perpetuar no poder. É disso que se trata, não é de outra coisa. Bolsonaro não fez isso porque achava que as eleições tinham sido fraudadas, não fez isso porque tinha qualquer apreço democrático, não fez isso porque achava legitimamente que as urnas eletrônicas eram passíveis de fraudes. Ele fez isso tudo para se manter e se perpetuar no poder. É disso e unicamente disso que se trata. Então, eu acho que as pessoas deveriam, neste momento grave da vida nacional, buscar essas referências, buscar o contexto histórico, porque o Brasil é um país de redemocratização muito recente, ele tem pouca convicção democrática, aqui e ali persistem grupos na nossa sociedade que acham que flertar com o autoritarismo e com o golpismo é caminho para alguma coisa, e não é, nunca é, sempre dá muito ruim, e essas obras a que eu me referi estão aí para nos lembrar dos momentos sangrentos da história, para não querer repeti-los. E ainda bem que esse golpe foi muito mal planejado por gente que, além de ruim e autoritária e antidemocrática, era também muito ruim de serviço, Carol. Agora, Vera, e ele não deu golpe, não é por ser patriota ou porque se acovardou, ele não deu porque não teve condições para dar, porque ele não tinha o apoio do Exército, não tinha o apoio da Aeronáutica, mas tinha da Marinha, pelo que a gente está vendo, né? Havia informações de que teria tanques da Marinha à disposição, mas não tinha da principal força, que era do Exército. Não tinha de 5 generais do alto comando. Não teria apoio externo de outros países. Talvez se o Trump tivesse sido eleito sobre o Biden naquela eleição, a gente tivesse uma situação diferente. Se os membros ali do alto comando das Forças Armadas fossem outros, a gente poderia ter tido um resultado diferente, né? Não foi pelo fato do Bolsonaro ser um democrata. Ele não deu um golpe simplesmente porque não conseguiu e por incompetência. Incompetência, ele tem essa característica aí de uma insegurança atávica que acompanha ele ao longo de toda a sua vida, e tem também essa questão de ter uma paranoia, de não confiar em ninguém. Então, se ele não tivesse o apoio de todos, ele não teria coragem, não teve, mas tentou até o último minuto. E não foi por outra razão que saiu do país. Imaginava ainda que quem estava na frente dos quartéis poderia consumar aquilo que os comandantes militares se recusaram a consumar. E se tentou também isso. Se tentou também um golpe posterior à posse do presidente da República. A gente não pode se esquecer nunca disso. A gente vai agora para um intervalo e volta já, depois do repórter CBN, com mais informações a respeito desse golpe. E a gente deverá ter uma entrevista com o ministro Alexandre Padilha sobre como o governo viu tudo isso. Não sai daí. E estamos de volta com o Viva Voz, nesta edição que é quase toda ela dedicada a entender, destrinchar e tentar analisar para você essa gravíssima imputação de tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, consignada agora nesse relatório robusto da Polícia Federal, que tem 884 páginas repletas ali de facsímiles de documentos, detalhamentos de reuniões, áudios em que os implicados conversam. Tudo isso, a gente sabe, tem uma implicação forte na vida nacional, na política, na economia, na relação entre os poderes, vai impactar os próximos anos, não são dias, não são semanas, são anos. E para ajudar a começar a entender como isso bateu ali no governo e como que eles estão vendo e lendo esse momento, está no ar com a gente o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, que gentilmente conseguiu nos atender
para repercutir essas graves informações. Boa noite, ministro. Obrigada pela atenção. Boa noite, Vera, Carolina. Um grande abraço a todos que nos acompanham pela CBN. Boa noite. Ministro, a gente já tinha conhecimento de muitos dos fatos narrados nesse relatório, mas ele traz concretude para eles, traz uma linha do tempo e traz a conclusão feita pela Polícia Federal, que a gente não sabe se ainda vai ser acatada pelo Procurador-Geral da República, de que Bolsonaro não só sabia, como liderou, planejou e teve plena ciência de todos os momentos da trama golpista e que ela só não se consumou por fatos alheios à sua vontade. Como que o governo recebeu, analisou e vai se comportar de agora em diante desses fatos? Vera, primeiro, os detalhes dão cada vez mais força ao trabalho da Polícia Federal e deixam claro que não era apenas uma ideia, não era um pensamento, não era um sonho, né? Não era um papo de um conversando com o outro e teve alguma ideia, vamos dar um golpe, vamos matar o ministro Supremo, né? Tem um planejamento muito detalhado, cada vez mais os dados trazem mais detalhes, que dão mais evidências a tudo que estava sendo feito por uma organização criminosa que existia a partir de dentro do Palácio do Planalto, usou instrumentos do Palácio do Planalto. Eu, particularmente, Vera, fiquei pessoalmente muito chocado, porque eu vi o meu nome no manuscrito do general Heleno, escrito a letra dele, me colocando como alvo, numa mesma página ele coloca outros adversários para serem alvos da ABIN, ou seja, reforçando de um lado a utilização do aparato do Estado para atacar, perseguir, enfrentar adversários, como até a utilização desse aparato para planejar a morte de um presidente da República, de um vice-presidente, de um ministro supremo, e o quanto que isso é absolutamente planejado. Você sabe, eu ocupo a sala do general Heleno. O meu gabinete aqui no 4º andar do Palácio do Planalto é o gabinete utilizado pelo general Heleno. Uma das coisas mais chocantes que eu tive quando entrei aqui para a gente tomar posse foi que na parede, aqui uma parede branca, estava lotada de quadros dos ex-dirigentes do SNI. Então, quando eu vi hoje o meu nome no facsímile, escrito pelo general Heleno, né, me colocando como algo a ser perseguido, um alvo, que seja. Monitorado, né? Não fica claro ali. O seu nome aparece, deixa eu esclarecer, porque acho que o ouvinte ainda não sabe disso. Consta nessa agenda que foi apreendida com o general Heleno, em um manuscrito, portanto, com a letra dele, o nome do ex-deputado Vicente Cândido, dizendo que ele seria, abre aspas, o novo Vacari, não sei o que eles entendem por isso, que a ABIN estaria de olho nele. E aí também traz os nomes do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do ministro Alexandre Padilha. E embaixo diz bunker em São Paulo e um braço em Brasília. A gente não sabe o que eles estavam ali discutindo, mas isso era uma lista de tópicos que o general Heleno pretendia tratar com Jair Bolsonaro, não é isso, ministro? Exatamente isso. E eu não tenho como não associar aquela parede aqui dos quadros dos ex-dirigentes do SNI, ou seja, eram verdadeiros operadores de um tempo da ditadura militar que estavam planejando matar pessoas, usar dos instrumentos do Estado para perseguir, monitorar seus adversários e fazer um golpe no país impedindo a posse de um presidente eleito. Então, a primeira ação do governo, desde o começo, foi dar toda a força, apoio institucional, garantia do trabalho da Polícia Federal. E eu acho que esse trabalho da Polícia Federal vem trazendo cada vez mais informações gravíssimas em relação a isso. Então, a primeira atitude do governo é manter a sua postura de dar todo o apoio institucional para o trabalho da Polícia Federal, para o trabalho do Judiciário. E não tenho dúvida nenhuma, Vera e Carol, a gente não pode em nenhum momento deixar que qualquer movimento venha passar pano diante desses criminosos, que vários deles estavam instalados aqui dentro do Palácio do Planalto, na estrutura do governo federal, e planejavam matar pessoas,
né? Colocar bomba, explodir um caminhão de bomba dentro do aeroporto de Brasília, né? Impedir a posse de um presidente eleito. Então é muito grave o que está sendo trazido à luz pelo trabalho da Polícia Federal. Nós vamos dar todo o apoio institucional para que as instituições funcionem, ou seja, o devido processo legal tenha continuidade. Esse é um passo importante para consolidar a nossa democracia. Ministro, queria ouvir do senhor insistir nesse tema, em como o presidente Lula reage a tudo isso, até diante dessa informação agora mais detalhada, né, de que os Kids Pretos monitoraram o presidente ali depois das eleições de outubro de 2022, durante 2 meses, né, antes mesmo da posse, inclusive com um policial federal que fazia parte da segurança dele naquele momento e que estava infiltrado, né, que aderiu ao movimento golpista e passava informações. Então tinha agentes monitorando o presidente Lula durante 2 meses. É muito assustador. Como é que o presidente reage a tudo isso? E naquela época vocês já tinham essa dimensão desse tipo de risco? Olha, primeiro eu não conversei com o presidente depois da revelação desses dados mais detalhados do relatório, né? Eu tive com o presidente hoje mesmo, em várias reuniões, mas ainda não tinha sido divulgado, não tinha vindo à luz dados mais detalhados do relatório, e confesso que mesmo aqui a nossa equipe a gente não leu todo as mais de 600 páginas, não sei se vocês já concluíram a leitura não, ou a gente não. também não, ministro. Mas desde o princípio, o presidente Lula sempre teve a convicção de que a eleição dele, de que o trabalho e a solidariedade da comunidade internacional, da grande imprensa, né, do movimento político que nós criamos logo após a eleição. Você vai lembrar, né, o presidente do Senado, uma das primeiras pessoas a ligar para o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou na noite, foi um dos primeiros a ligar, estava junto com o presidente Lula naquele momento, para reconhecer as eleições, todo o trabalho do judiciário, a importância de organizar a diplomação, ela acontecer no dia 12, o quanto mais rápido pudesse acontecer, ou seja, vários movimentos que sabíamos que a eleição do presidente Lula e a posse como nós fizemos e a reação correta, cirúrgica, que ele fez no dia 8 de janeiro, decretando a intervenção federal no setor de segurança no GDF, e a reunião que nós fizemos 24 horas depois com todos os governadores do judiciário, 48 horas depois com o Congresso Nacional, eram decisivos para salvar a democracia, e que de fato nós tínhamos no país pessoas que comandavam o país que fariam de tudo para continuar no poder, né? O ex-presidente fez a maior operação boca de urna que já se viu na história, né? Inclusive deteriorando a situação das contas públicas, tirando recursos de estados e municípios, estourando qualquer teto fiscal naquele momento, fez de tudo, né? Usando o aparato institucional da Polícia Rodoviária Federal, buscando instituições policiais, o aparato de Estado para interferir no processo eleitoral, e que poderiam fazer de tudo para tentar impedir a posse e o governo do presidente Lula. Então, tem consciência disso. Ao mesmo tempo, nós temos confiança na estrutura do GSI, na estrutura da Polícia Federal, para garantir a segurança do presidente, como tem garantido desde o começo, pós-eleição, na posse, as respostas que foram necessárias em todo esse período, e acreditamos nessas instituições para garantir. Sabemos que todas as instituições do país, infelizmente, foram contaminadas por indivíduos que foram levados por esse discurso do ódio antidemocrático, pela cultura de não reconhecer as eleições, sejam instituições militares, sejam instituições civis, a imprensa, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, todas elas foram contaminadas durante 4 anos de disseminação do ódio pelo presidente anterior. Então, isso significa que a gente tem que estar em alerta permanente. Eu queria perguntar a democracia está em alerta permanente. para o senhor exatamente sobre essa contaminação, ministro, porque todo esse conjunto de informações e de provas e de nomes que a gente tem mostram uma contaminação muito grande do Exército Brasileiro por essa ideia golpista, que a gente achava desde a redemocratização que estava mais ou menos contida, se não totalmente enterrada.
Depois de 2 anos praticamente de governo, diante dessas reações que foram necessárias a 8 de janeiro, uma troca muito rápida do comando do Exército ali nos primeiros dias de governo, o senhor acha que isso está debelado, está contido? E mesmo nesse grupamento dos quids pretos, o senhor acha que o apreço e o apego à Constituição, à legalidade, estão dando as cartas hoje? Primeiro, esses vários dados, essas movimentações, evidências mostram, de um lado, a contaminação, mas, ao mesmo tempo, mostram como a direção das Forças Armadas foi fundamental para não estimular qualquer atitude golpista. Eu acho que não foi a única instituição, como eu falo, o papel da imprensa foi muito importante, da comunidade internacional, do reconhecimento das eleições por vários presidentes, chefes de Estado, a presença dos embaixadores, a própria sociedade brasileira, né? A articulação política que nós fizemos desde das eleições, mas também o comando das Forças Armadas teve um papel importante, né? Não teve a solidariedade e o apoio de comandantes chaves das Forças Armadas, essa aventura golpista que, não tenho dúvida nenhuma, teve como mentor intelectual, espiritual e mesmo organizativo o ex-presidente da República, né? Então, eu acho que também temos que valorizar o fato de você ter dirigentes das instituições que não permitiram que essa escalada golpista chegasse ao seu destino final, né? E a gente confia muito, o ministro Múcio fazendo esse trabalho, do papel de que as Forças Armadas se enquadram nesse momento e reafirmam isso naquilo que é o seu papel constitucional. O que não significa que a gente não tenha que manter o alerta permanente, aí não só das Forças Armadas, mas das instituições civis, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em relação ao quanto frágil é ainda a nossa democracia. Então, o quanto que é importante apurar até o fim e punir de forma veemente todos aqueles que organizaram, planejaram, executaram crimes contra a vida das pessoas, contra estruturas e instituições do Estado e contra a democracia como um todo. Ministro, queria aproveitar sua presença aqui para falar também sobre corte de gastos, porque estamos na fase aí de apresentação desse plano ao Congresso, né? Já tem alguns deputados, inclusive, articulando PEC alternativa, querendo propor algum outro tipo de texto. E aí, dá para aprovar até o fim do ano? Vamos trabalhar para isso, né? Quando eu sinto por parte do Congresso Nacional sempre um compromisso muito forte com esse ciclo de crescimento econômico que nós estamos vivendo. Eu tenho dito que o Brasil entrou num novo ciclo de crescimento econômico neste 1 ano e 10 meses, né, de crescimento a mais de 3%, redução do desemprego. Hoje saiu mais um dado importante da lucratividade das empresas, ontem o índice de confiança do consumidor, de aumento da renda das famílias, maior aumento desde 2012, de retomada dos investimentos públicos e privados. É uma árvore que está crescendo, e como toda árvore está crescendo, ela precisa de podas adequadas para que a raiz seja mais forte, os frutos mais duradouros. Então, o que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão finalizando é exatamente essa poda. Mas esse gerúndio está durando semanas, né, ministro? Quando que sai esse pacote? Porque essa poda está que nem a das árvores aqui de São Paulo, demorando um pouquinho. Não, mas o cuidado com a poda adequada é exatamente para não derrubarem a árvore, né? Então, tá nos finalmente aí, a expectativa nossa que essa semana a gente já possa apresentar para o presidente das duas casas, para os líderes, e que a gente possa debater. Eu acho que temos o compromisso, sim, do Congresso Nacional. Todas as conversas que a gente já fez anteriores do Congresso Nacional foi, de fato, de um compromisso do Congresso Nacional em manter um rumo da economia que garanta a combinação da responsabilidade social e fiscal e o cumprimento do marco fiscal, que nós debatemos no Congresso, foi aprovado pelo Congresso, já foi um passo muito importante do Congresso para a gente colocar esse rumo, esse horizonte para a economia brasileira. E agora essa poda adequada vai ser mais um passo importante para essa árvore ter raiz mais forte e frutos mais duradouros. Eu agradeço muito. A gente entrevistou, portanto, agora o ministro das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, que conseguiu em tempo real, praticamente, comentar com a gente os graves acontecimentos do dia de hoje. Agradeço ao senhor, ministro. Já fica o convite para o senhor voltar no futuro
para explicar, então, esse pacote quando ele sair, combinado? Ótimo, estamos preparando aqui com o meu podador elétrico para dar detalhes. Tá aí. certo. Certamente não vão ter 600 páginas, viu, Vera e Carol? Vai então ser mais bom. fácil e direto para a gente poder Melhor. explicar o nosso ajuste que nós estamos fazendo. Tá certo. Até logo. Obrigada. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo e a gente volta já para a conclusão do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente chama o Igor Cardim, da nossa força-tarefa de leitura do relatório lá em Brasília. Ele vai falar sobre outros personagens que não compõem o núcleo militar, mas que também têm participação apontada pela PF na trama golpista. Boa noite para você, Igor. Oi, Vera, boa noite para você, para Carol. Pois é, a participação de outros atores importantes na construção desse enredo golpista nessa linha do tempo montada pela Polícia Federal, a trama que começou bem antes das eleições de 2022, né, Vera? O relatório da Polícia Federal apontou como uma ação direta do então diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, no planejamento e também na execução de medidas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. A investigação identificou a existência de um documento intitulado Presidente TSE Informa.doc. O conteúdo do arquivo continha alegações de fraude no processo eleitoral de 2018, ataques à credibilidade das urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal, bem como orientações sobre a estratégia a ser adotada pelo então presidente da República. Esse e-mail foi enviado a Bolsonaro 2 dias antes daquela live realizada por ele, em que ele ofendeu o TSE e também as urnas eletrônicas, proferindo ataques. Isso em 2021. Também nestes e-mails em que o Alexandre Ramagem munia Bolsonaro de informações sobre fraude no processo eleitoral, continha informações de ações clandestinas realizadas por servidores cedidos à ABIN sob o comando dele para criar fake news relacionadas aos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral. Essas informações eram enviadas para influenciadores digitais bolsonaristas que incentivaram uma parcela da população a estar em frente aos quartéis do Exército para realizarem ações violentas e desencadear ali o golpe. Em um caderno apreendido do ex-diretor-geral da ABIN, há uma recomendação feita por ele ao presidente Lula para que ele utilizasse a Advocacia Geral da União para emitir pareceres que respaldariam o descumprimento de ordens judiciais pela Polícia Federal. A estratégia discutida visava confrontar as decisões judiciais proferidas pelo STF que pudessem atingir os interesses do ex-presidente Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, essa recomendação evidenciou a ação coordenada dos integrantes da chamada organização criminosa. Esse plano de utilização da AGU para descumprir ordens da Polícia Federal por meio de decisões do STF também foi identificado em outras anotações encontradas na residência do general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, por onde a ABIN era subordinada. Segundo o relatório, esses elementos não deixam dúvidas de que a organização criminosa estava elaborando estudos para, de alguma forma, tentar coagir integrantes dos sistemas de persecução penal para que as investigações contra os integrantes do governo fossem cessadas, ainda que pela aprovação de verdadeiras aberrações jurídicas, como um parecer administrativo declarar uma ordem judicial inconstitucional, colocando a AGU como órgão revisor de decisões judiciais, o que não está abarcado na Constituição Federal. Para fechar, Vera, durante o depoimento prestado por Ramagem à Polícia Federal, em 17 de julho de 2024, ele foi questionado se informavam então o presidente da República sobre as anotações encontradas e ele respondeu que costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos de possível interesse do então presidente, e o interrogado ainda afirmou que isso não quer dizer que ele tenha transmitido a totalidade ou parte de argumentos que ele escreveu. Vera.
Muito obrigada pelas suas informações, Igor. Só lembrando que mesmo depois de interrogado, de prestar esses depoimentos, tal, Alexandre Ramagem foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro com total aval de Jair Bolsonaro. Portanto, não se dissociaram, não se afastaram, continuaram, pelo contrário, muito próximos. Carol, acho que encerramos por aqui, minha amiga. Um beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã. Viva Voz vai continuar falando desse assunto, mas agora também no Ponto Final com Carol Moran e Guilherme Muniz. O assunto segue aí a todo vapor. Até amanhã.